sonhos de Deus são maiores que os teus. Creia nisso. Nas terças-feiras, nós aqui como equipe ministerial estamos tratando da seguinte série: Encontros Transformadores. E aqui nós já vimos o encontro de Jesus com diversos tipos de pessoas. Jesus se encontrando com uma pessoa desamparada, Jesus se encontrando com uma pessoa imoral, com pessoas distraídas, e na última terça, o encontro de Jesus com uma pessoa radical, que era Paulo. E hoje eu gostaria de trabalhar o seguinte tema com vocês: o encontro de Jesus com uma pessoa impulsiva. O encontro de Jesus com uma pessoa impulsiva. Com certeza, quando a gente pensa sobre impulsividade, a gente tem que lembrar um pouco das suas definições. Uma pessoa impulsiva é aquela que se comporta por impulso, que age sem refletir, fala antes mesmo de pensar, ela sente ali o desejo e momentaneamente ela já põe para fora aquilo que estava dentro da sua mente, dentro dos seus pensamentos. Uma pessoa impulsiva, ela tem facilidade de mudar o seu comportamento, o seu temperamento. É aquela pessoa que vai do 0 ao 100 em segundos. Talvez você que tenha esse perfil já até se identificou. Talvez você, como uma pessoa impulsiva, conhece as suas dificuldades com esse temperamento que pode oscilar. Há um discípulo muito conhecido na Bíblia, e o seu nome ele é Pedro. Pedro com certeza tinha esse perfil de alguém que era impulsivo. Por isso eu quero convidar você a acompanhar, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 1 ao 17. Caso você queira acompanhar a leitura bíblica também, você que está participando desse culto online, está aí sendo projetada na sua tela. João 21, versos 1 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: Filhos, será que vocês têm alguma coisa para eu comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E os discípulos a quem Jesus chamava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era um Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse:
apacente as minhas ovelhas. Pai, obrigado pela Tua palavra, porque por meio dela nós podemos ser direcionados. Que o Senhor use a minha vida para ministrar a Tua igreja com poder e com graça, em nome de Jesus. Pedro era alguém também conhecido como filho de Jonas, um pescador galileu. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado juntamente com seu irmão André. Pedro também, ele foi muito relatado na Bíblia, principalmente porque ele estava junto com Tiago, junto com João, e então esses três se tornaram um dos grandes discípulos de Jesus, bem relatados no Novo Testamento. E Pedro com certeza tinha um perfil impulsivo. Pedro era aquele cara que não media as suas ações. Pedro, para você ter uma ideia, quando Jesus o chamou, a palavra diz que imediatamente ele largou a rede e seguiu a Jesus. Pedro também teve um ato impulsivo quando Jesus estava sendo preso pelos soldados, e aí Pedro retira sua espada, corta a orelha de Malco, e aí depois é repreendido por Jesus. Pedro é aquele, como acabamos de ler, ao ver que era Jesus, se lança ao mar, ao grande lago, e começa a nadar em direção a Jesus. A Bíblia diz que ele estava a 90 metros. Para quem nadou no mar sabe que 90 metros não é tão perto assim. Pedro com certeza era alguém impulsivo. Pedro tem essa característica. Pedro era aquele cara sanguíneo, que não media muito as suas ações. E por isso que nós escolhemos esse personagem, para tratar a respeito desse tema. O encontro de Jesus com uma pessoa impulsiva. E eu posso entender que o encontro de Jesus com uma pessoa impulsiva, em primeiro lugar, revela de fato quem ela é. Pedro era impulsivo, assim como nós acabamos de ver. Pedro tinha algumas ações que ele não media. Pedro era de fato alguém que agia mais do que pensava. E por ele ter essa característica, Pedro, ele comete um grande vacilo. Pedro erra com Jesus. E nessa passagem Pedro está ali, pescando. E há algo me chama a atenção nesse texto, no verso 3 diz assim: vou pescar. E os discípulos imediatamente vai com eles também. E é interessante porque Pedro já fazia mais de 3 anos que não vivia somente da pesca. E Pedro decide então voltar a pescar. E a minha pergunta, olhando para esse texto, foi: por que Pedro voltou a pescar? Por que ele decidiu resgatar o seu barco, resgatar a sua rede e voltar para o mar? Para que a gente possa compreender um pouco melhor esse contexto, é necessário voltarmos para o Evangelho de João também, no capítulo 13. Caso você aí que está participando online queira acessar a sua Bíblia também, vocês que estão aqui, fique à vontade. Jesus estava ali com os seus discípulos, reunidos na última ceia. E aí Jesus faz uma afirmação: um de vocês irá me trair. E aí os discípulos ficam olhando uns para os outros, sem entender de quem Jesus estava falando. Jesus até chega a deixar uma dica de quem seria o traidor, que era Judas, mas a palavra diz que eles ainda continuaram sem entender. E é diante desse contexto que Pedro faz uma afirmação. Pedro diz: Senhor, eu darei a minha vida por ti. Jesus, eu darei a minha vida pelo Senhor. E aí Jesus o repreende dizendo: Pedro, a verdade é que ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E aí então Jesus é levado dali, e Pedro está nesse contexto onde Jesus está novamente no Getsemane, sofrendo momentos antes de ser condenado, morto. E é diante desse cenário que algumas pessoas reconhecem quem Pedro era. Porventura você não é daqueles que estava com Jesus, você não é um daqueles chamado discípulo de Jesus, e aí Pedro, como Jesus havia premeditado, negou Jesus por 3 vezes. Não bastava uma, Pedro negou Jesus por 3 vezes. E aí Jesus sim, é condenado, morto, crucificado.
mas ao terceiro dia Jesus se ressuscita. E aí nós encontramos então, diante desse texto de João 21, aqui é a terceira aparição de Jesus para os seus discípulos. Pedro havia sido mais uma vez impulsivo. Pedro não mediu as suas palavras e disse: Jesus, eu darei a minha vida pelo Senhor. Mas a grande verdade é que Pedro não teve força para sustentar essa afirmação. Pedro falhou de forma muito grave com o Senhor Jesus. Pedro, por causa da sua impulsividade, faz uma alegação que não consegue sustentar. E aí Pedro então decide voltar coincidentemente para o mesmo mar, para o grande lago que era o Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, onde Jesus o chamou e encontrou pela primeira vez. Eu fico imaginando então a frustração de Pedro, após ter falhado por causa da sua impulsividade, voltando a fazer talvez aquilo que ele achava que fazia bem, voltando a pegar as suas redes do seu barquinho e voltando a pescar. E a minha pergunta para você nessa noite é: quantas vezes você já não fez afirmações para o Senhor e não conseguiu sustentar? Quantas vezes você que está aí participando através do culto online alegou dizendo: Jesus, amanhã eu vou mudar de vida. Jesus, a partir de amanhã eu vou deixar de beber. Jesus, a partir de amanhã eu vou mudar, vou ser uma outra pessoa. Jesus, a partir de amanhã eu vou ser aquele que obedece os seus mandamentos. E você, por um ato impulsivo, fala, declara isso e não consegue sustentar. A verdade é que Jesus está diante de você hoje, aqui nesse lugar. E o fato dele estar aqui, ele deve sim revelar o quão falho e o quão pecador você é. Quantas vezes você não vacila como Pedro vacilou? De uma forma muito impulsiva. Costumo dizer que a distância entre a sua vida e o pecado é de uma ação. Em uma atitude impulsiva você está vivendo em pecado. Jesus está aqui, está revelando de fato quem você é. Mas isso só faz sentido, só fará sentido na sua vida se você entender o porquê que Ele está fazendo isso. Jesus, Ele é a luz do mundo. Jesus é aquele que quando se aproxima de você, Ele começa a revelar quem você é, a sua podridão, a sua falha, o seu pecado, as suas atitudes impulsivas que ferem pessoas, que machucam, que te faz pecar contra o Senhor. Eu me recordo que quando eu me converti, eu também via nas terças da esperança, nos cultos de domingo, nos cultos de jovens, e eu ficava ali naquele cantinho sentado. Chorei por muito tempo, todos os cultos que eu vinha eu chorava. E a grande verdade é que todas as vezes eu tinha um encontro com Jesus. E ao ter um encontro com Jesus, Jesus mostrava quantas vezes por modo impulsivo eu agia e errava contra Ele. E eu olhava para dentro de mim e via as minhas falhas. E eu consigo então imaginar que Pedro estava vivendo essa crise, em cima do barco, olhando para dentro dele, olhando para ele, para dentro do seu coração, e vendo quanto ele tinha pecado contra o Senhor. Que de uma forma muito impulsiva, ele não conseguiu permanecer com a sua palavra. Você não precisa se esconder de Jesus. Ele está aqui para revelar o seu pecado, para mostrar de fato quem você é, para tratar o seu coração. Ou talvez você esteja aqui hoje, distante de Deus. Há quanto tempo você tem frequentado a igreja, de terça a terça, fazendo campanhas, mas talvez as suas palavras estão como a de Pedro, de forma muito impulsiva. A grande verdade é que você talvez se classifique em viver uma crise espiritual, mas há uma alerta para você nessa noite. Talvez você está vivendo em pecado. Volte para o Senhor, volte para o Senhor. Em segundo lugar, o encontro de Jesus com uma pessoa impulsiva estimula a reflexão antes da ação. Assim como nós já vimos, uma pessoa impulsiva, ela mais age, ela mais entra em ação do que ela reflete, do que ela
para pensar. E olhando para esse texto, eu consigo perceber que Jesus faz sim Pedro refletir, Pedro parar um pouco e analisar onde ele está e como ele está. No verso 5 diz que Jesus pergunta: ei, vocês têm alguma coisa para que eu possa comer? Vocês têm aí peixe? Pedro já passou a noite inteira numa pesca frustrada. E ainda chega Jesus questionando: você tem algo aí para eu comer? Sabe, eu posso entender que Jesus estava mexendo sim com a vida emocional de Pedro, fazendo com que ele parasse e refletisse. Jesus estava dizendo: Pedro, o que você está fazendo nesse barco? Pedro, por que você voltou para o mar? Por que você voltou a pescar? E algo muito interessante também, porque a palavra diz que Pedro, ao reconhecer que é Jesus, ele se lança no mar e vai ao seu encontro. Chegando lá, para sua surpresa, havia peixe assado. E além de peixe assado, pão. E aí eu fico então imaginando Pedro caminhando, olhando para Jesus e olhando para o peixe assado. Caminhando, olhando para Jesus e olhando para o peixe assado e para os pães. Sabe o que eu posso deduzir nisso? É que Jesus estava levando Pedro a refletir. Jesus estava fazendo com que Pedro processasse. Você já viu essa loading, essa expressão? Talvez no seu smartphone, no seu computador, você por muitas vezes quer acessar várias informações e ele para. E aí ele precisa processar, precisa de alguns minutos para assimilar as informações. E eu creio sim que Pedro estava fazendo isso, Jesus estava fazendo isso com Pedro. Pedro, calma, cara, respira. O que você estava fazendo nesse mar? O que você estava fazendo lá? Por que você estava pescando? Jesus então faz com que Pedro pare e reflita. Jesus é aquele que de fato faz você entender, revela quem você é, para que você possa refletir. Enquanto eu estava vindo para cá, Deus colocou muito forte no meu coração que há pessoas que querem desistir e voltar para o seu mar. Eu não sei onde é o seu mar ainda, mas não é hora de desistir. Pare, pense um pouco. Jesus fez com que Pedro contasse, você sabia disso? A palavra diz que Jesus pediu para que ele voltasse para o barco, pegasse a rede e trouxesse de volta. E quantos peixes havia ali? 153. Eu imagino então que Jesus falando: Pedro, conta aí quantos peixes. Calma, conta aí. E aí Pedro contando: 1, 2, 100, 120, 150, 153. Respira, não é hora de desistir. Não é hora de desistir. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando em desistir. Voltar para o mar achando que voltar a pescar achando que você sabe pescar. É interessante porque todas as vezes que eu vejo no texto bíblico Pedro pescando, ele estava vivendo uma pesca frustrada. E aí por um milagre que Jesus ordena, a rede de Pedro é cheia de peixe. Sabe o que eu posso aprender com isso? Jesus ensinando você a ser humilde. Não adianta você voltar a pescar achando que você vai dar conta da sua vida, você voltar a viver a sua vida de pecado. A verdade é que você é dependente totalmente do Senhor. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, nada é por você. Essa palavra foi ministrada ao meu coração pelo pastor Edson, lá na reinauguração da loja. Eu jamais esqueci disso, porque todas as vezes que eu achava que era por mim, Deus me lembrava dizendo: não é por você, você não é nada, seja humilde, seja humilde. Em terceiro e último lugar, o encontro de Jesus com uma pessoa impulsiva pode transformar a sua fraqueza em fortaleza. Pode transformar a sua fraqueza em fortaleza. Pedro vacilou sim por várias vezes. Assim como nós vimos, Pedro pecou contra o Senhor de forma muito drástica, pesada. Mas Pedro também acertou. Em João 6 diz que Jesus estava ali com seus discípulos, e aí ele faz uma pergunta para eles, que se eles continuariam a segui-lo.
E Pedro imediatamente, de forma impulsiva, responde: Senhor, para onde? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Mateus 16 também diz que quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizes que eu sou? E aí Pedro mais uma vez diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus complementa: Pedro, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás nos céus. Quando nós somos impulsivos, quando você é impulsivo, mas não está sendo cheio do Espírito Santo, você é um impulsivo que age somente para as coisas negativas. Mas quando você é impulsivo e está cheio do Espírito Santo, você traz palavras como a de Pedro agora, palavras de bênção, revelação do Espírito Santo. Há uma outra definição a respeito de impulsividade que nós não nos atentamos. Alguém que é impulsivo também é aquele que impulsiona. O impulsionador, aquele que consegue se impulsionar. E gerar impulsão, na maioria das vezes, é para frente. Eu tomo impulso para pular para frente. E Pedro, sim, ele me mostra que quando ele estava cheio do Espírito Santo e permite Deus trabalhar no seu íntimo, ele é transformado então daquele cara que é impulsivo para aquele cara que gera impulsão. Você, com as suas limitações, com este perfil, pode ser transformado. A sua fraqueza pode sim se transformar em fortaleza, com uma condição: se você permitir Jesus tratar o seu coração. Se você permitir. Há uma pergunta de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É interessante porque na língua portuguesa há uma definição apenas para amor. Mas ao olhar para o grego, há três, que é o amor ágape, o amor eros e o amor philos ou filéu. E nesse capítulo de João 21, Jesus pergunta: ei Pedro, por 3 vezes, tu me amas? As 2 primeiras perguntas, Jesus usa o amor ágape, que quer dizer amor sacrificial. Pedro, você morreria por mim? E Pedro responde nessas 2 primeiras vezes: Jesus, eu te amo, mas te amo com amor filéu, que significa amor de amigo. E na 3ª vez, Jesus volta a perguntar, mas mudando agora a definição: Pedro, tu me amas com amor filéu? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes tudo que há dentro de mim e eu te amo com amor filéu. Eu posso entender que Pedro consegue então olhar para dentro de si. Ele entende de fato quem ele é, começa a refletir e entrega tudo o que ele tem para Jesus. E Jesus então faz dele, transforma aquele perfil impossível, vacilão, que errava muitas vezes, num Pedro que é impulsionador. Pedro, em Mateus 16, 18, diz que sobre Pedro, Jesus edificaria a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E essa palavra de fato se cumpre na vida de Pedro. Pedro também se transformou em uma das colunas da igreja, assim como está registrada em Gálatas. Pedro, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, no primeiro sermão, converte mais de 3.000 homens. Eu posso entender que sim, a sua maior fraqueza, que é a impulsividade, hoje pode se tornar na sua maior fortaleza, se você se permitir ser tratado. Jesus está aqui nesta noite, fazendo essa pergunta: ei, você me ama? Você me ama? Quero convidar você a se colocar em pé. Sabe, eu sinto que aqui há pessoas distante do Senhor. Talvez você que está acompanhando na internet, por um ato impulsivo, você se permitiu se distanciar de Deus, de Jesus, e você está perdido. Mas Jesus está revelando de fato quem você é, o mais falho, o mais pecador, fazendo você refletir: calma, não é hora ainda de desistir. Você sem mim não é nada, mas não é hora de desistir. Sabe por quê?
eu tenho um plano perfeito. Eu tenho um sonho para você. Transformar o seu lado impulsivo em impulsionador. Transformar esse perfil e essa característica que tanto você errou, agora em acerto. Quero convidar você que, por algum motivo, sentiu-se tocado, enquanto nós estivermos cantando essa canção, adorando ao Senhor, a colocar a mão no seu coração. Você que nos acompanha também na internet, tenha um tempo de entregar a sua vida a Jesus.